sol está muito pesado, ele está sobre todo mundo. Logo, é uma vantagem competitiva. Onde houver humanos, há erro. Onde houver humanos, há surpresas, porque nós somos randômicos. Ao contrário das abelhas, ao contrário das formigas. Abelhas e formigas são animais perfeitamente adaptados que obedecem 100% ao instinto e ao código genético. Nenhuma abelha operária amanhece com instinto republicano. Vamos derrubar essa rainha vagabunda que só dilapida o tesouro da colmeia. Abaixo o zangão, viva o poder das abelhas. Não existe feminismo entre as abelhas, não existe socialismo. Não existe liberdade, não existe dúvida, não existe crise, não existe insônia, porque ela só tem uma tarefa. A mesma tarefa que faz o salmão procurar o rio que ele nasceu, que faz a abelha colher o pólen, que faz a formiga cultivar os fungos que alimentam o formigueiro. Mas nós somos livres. E sendo livres, somos randômicos. E sendo randômicos, somos o pior grupo para ser liderado. Porque quando o macho alfa da alcateia de lobos diz, é por aqui, todos seguem. Quando o macho alfa de um bando humano diz, é por aqui, tem mais 4 macho alfas, 5 betas mal resolvidos, 6 que ainda não sabem qual é a sua posição na alcateia, um indeciso e alguém que não escutou. Nós somos terríveis, mas nós temos uma capacidade com a qual eu quero indicar uma outra habilidade da liderança. Yuval Harari, autor do best-seller Sapiens, Homo Deus e 21 lições, que eu recomendo a todos. Yuval Harari fala muito da revolução cognitiva ocorrida há 70 mil anos, quando nós humanos passamos a contar histórias e acreditar nelas, sobre valores abstratos, como Estado, origem divina dos reis. E essas crenças abstratas construíram pirâmides. Essas crenças abstratas tornaram os seres humanos de uma espécie fraca e pequena, senhora do planeta. Minha pele é inferior à de quase todos os mamíferos, minhas unhas são inferiores à de quase todos os meus irmãos mamíferos, minha força é menor do que todos os meus irmãos imediatos, os símios superiores, ou seja, gorilas, orangotangos, chimpanzés, macacos bonobo. Eu sou menos em força e velocidade que todos os meus similares mamíferos. Nado pior que outros mamíferos como os golfinhos. Não tenho habilidade de voar. Se eu pegar muito sol, tenho insolação. Ou seja, eu sou um desastre biológico. Mas graças à revolução cognitiva, eu posso criar histórias. E essas histórias que o Yuval lembram que podem inclusive incluir conceitos como democracia e direitos humanos, que são conceitos abstratos. Essas histórias podem reunir um grupo e fazer desse grupo o construtor de uma pirâmide, construtor de um Estado democrático, construtor de grandes obras de engenharia, porque um grupo compartilha de uma ideia em comum que líderes e liderados passam a debater. Então aqui vem dentro dessa estrutura humana outra habilidade humana fundamental. O líder é aquele que é capaz de formular narrativas que entusiasmem, agreguem, formem e conduzam as pessoas. O líder é aquele que faz você se sentir parte de um sistema e como parte de um sistema com vontade de colaborar. O líder é aquele que, acreditando num projeto em comum de sucesso pessoal, de realização, de felicidade, de direitos, de pleno potencial desenvolvido, ele consegue comunicar isso a mais pessoas. Porque as tarefas mecânicas, repetitivas, elas tendem a desaparecer. Vejam, ascensorista é uma profissão que só existe hoje em alguns prédios de Brasília. Porque nenhuma empresa vai contratar alguém pela CLT para ficar sentado apertando o botão, algo que o software faz muito melhor. Esta mudança rápida está atingindo todas as funções técnicas repetitivas, mecânicas, e estão sobrando espaços para as funções de criação, as altamente qualificadas. Não há futuro para o trabalho repetitivo.
Ele só existe em lugares onde a mão de obra é muito barata, onde é muito fácil contratar muitas pessoas, mas tende a desaparecer. Por isso que o futuro é o futuro da criatividade, da inteligência e da ética, coisas que as máquinas ainda não fazem. Se vocês imaginarem que a maior empresa de transportes do mundo não tem carros, Uber, que a maior empresa de hospedagem do planeta não tem um único hotel, Airbnb. Se vocês imaginarem que os homens mais ricos do planeta Terra hoje não produzem ferrovias, petróleo, indústria têxtil ou agricultura, marcas de riqueza do passado, mas apenas ideias no Vale do Silício. Ideias de redes sociais, ideias de comunicação, ideias variadas, que serão produzidas através de aparelhos que estão produzidos na fábrica do mundo, que é a China. Os homens mais ricos do planeta Terra, todos eles, são dotados de ideias. O que é uma ideia? É também revolução cognitiva. A crise começou em 15 de março do ano passado, todos os restaurantes dessa cidade foram fechados por decreto. Na minha rua, nos Jardins de São Paulo, havia 2 restaurantes tradicionais. Um imediatamente reagiu ao decreto de fechamento. Não podendo mais atender no salão, passou a distribuir folhetos rapidamente impressos, mostrando que as regras de higiene eram absolutas, que era o que o mercado queria ler naquele momento. E mais, você não pagaria 10% pedindo a comida em casa, ou seja, é melhor pedir em casa do que ir ao restaurante. E nós passamos a comer a mesma comida que íamos, passamos a comer em casa. O outro restaurante ficou esperando o fim da pandemia. O outro restaurante ficou aguardando um decreto de liberação e reclamando que ele não vinha. Um ano depois, os restaurantes reabrindo, primeiro com capacidade parcial, depois total. Aquele restaurante ficou esperando, comunico às senhoras e aos senhores, quebrou. Não aguentou. Não há capital que resista a essa erosão de quase um ano. E o outro restaurante que se adaptou rapidamente, não apenas recuperou seu público presencial, mas agora tem uma expansão dos seus negócios pela entrega de comida. E o que é isso, gente? Ideia, revolução cognitiva. A ideia de que mais gente agora está comprando via internet. Mais gente está apostando na internet, especialmente os que resistiam à internet, que são as pessoas da minha geração em diante. Vocês sabem, quanto menos colágeno, mais desconfiança da internet. Essa é uma regra social. E algumas líderes, amigas minhas, como aqui tivemos ou teremos a Maria, eu vi a imagem da Luísa Trajano, entenderam isso rapidamente. É o futuro, é isto. Saíram do modelo venda de balcão e deram este salto. Isso é uma liderança que logo percebeu uma tendência e implementou esta tendência. E como diz a Luísa Trajano, eu não espero um sistema estar perfeito para implementar. Eu implemento e às vezes ele tem defeitos e eu vou melhorando. Porque a velocidade exige que você termine de montar o carro na estrada hoje. É isso que a nossa velocidade exige. Eu não tenho tempo hábil para fazer todos os testes. Assim como nós produzimos uma vacina em tempo muito curto, sem estudos massivos de centenas de milhares de pessoas, porque a nossa necessidade de vacinas era maior do que era quando se deduziu 4 anos para fazer a vacina de cachumba, ou 20 para fazer a de varíola no fim do século XVIII. Ou seja, eu tenho diante de mim um desafio de velocidade, de eficácia, que é extraordinário. Por isso o jogo hoje não é um jogo para amadores, mas é a crise que testa um líder. E isto é igual à época de Churchill, é igual à época de Napoleão, surgido na crise do antigo regime da Revolução Francesa. É a crise que testa um líder. É a crise que separa o amador do profissional. Um bom líder pensa assim: se o sol está muito pesado, ele está sobre todo mundo. Logo, é uma vantagem competitiva. Se o mercado está volátil, ele está volátil para todo mundo. Logo,
Se existe uma constante, quem for capaz de dominar uma resposta a essa constante vai pensar melhor. Se todos estão afundando, eu preciso localizar mais rápido os botes salva-vidas. Eu gostaria de paz e tranquilidade, mas devo reconhecer que o osso quebrado solidifica, calcifica com mais resistência. Que cada gripe que eu tive na minha vida deixou meu sistema imunológico melhor. Que a minha pele é mais resistente que a de um bebê, porque eu já peguei mais sol, peguei mais chuva e peguei mais vento. Que eu sonho com navegação em lago tranquilo, mas o que testa um capitão é a tempestade. É na tempestade que você forma uma marinha, e não no céu azul, num lago sereno. Por isso que a crise é sempre para o líder uma oportunidade. E isto aparece em todos os tratados de liderança, quando são a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução, e uma vez encontrada a melhor solução para o problema X e Y, eu imediatamente penso no momento seguinte. Ou seja, o que eu faço agora para continuar sem descansar nos louros do passado. Não é possível que você se convença numa balada, quando você pergunta a uma menina, me fale sobre você, a dizer, eu fui Miss Sorocaba em 1980. Esse não é um bom argumento. Porque em 1980, eu era um rapaz de cabelo loiro, bonitinho. O tempo devasta tudo. Eu não posso usar um argumento do passado para hoje. Nossa, eu fui o primeiro aluno da turma de administração da USP. Nossa, eu aprendi alemão com 18 anos. Ótimo, isso explica você ter chegado até aqui. E agora? Ainda está no alemão? O mundo exige hoje, no mínimo, mandarim e árabe para você fazer negócios rapidamente. É essa capacidade de gerenciar coisas, de mudar e de sempre pensar numa frase do século XVI para o XVII, do filósofo inglês Francis Bacon: conhecimento é poder.